Você já se pegou pulando de vídeo em vídeo e quando se deu conta já se passaram horas? Mas na verdade você nem lembra de algo útil que você viu? Talvez você pense que o problema é seu, que é falta de foco ou falta de disciplina. Mas e se eu te dissesse que isso foi projetado assim? Depois de mergulhar e tentar entender o funcionamento dos algoritmos, ficou claro pra mim. As redes sociais não foram feitas para te informar, nem te inspirar, nem te conectar, mas elas foram feitas para te prender. E o pior, tá funcionando. Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te mostrar como que o algoritmo usa o seu comportamento contra você mesmo. E o que você pode fazer para retomar o controle da sua atenção. Então fica aqui comigo, porque o algoritmo pode não querer que você veja isso, mas talvez seja exatamente o que você precisa ver hoje. Bom, a primeira pergunta que eu preciso te fazer é: você realmente escolheu esse vídeo? Ou o YouTube escolheu para você? O YouTube, ele tá mudando um pouco o seu modelo de entrega de vídeos. O que antes era majoritariamente por pesquisa, hoje a maioria dos vídeos são assistidos por sugestões ou por aparecer na sua tela inicial. O fato é que o YouTube ainda é um dos principais buscadores da internet. Mas você já percebeu que agora os resultados das pesquisas são cada vez menores e quando você chega em determinado momento da barra de pesquisa, depois de te entregar alguns vídeos com os temas que de fato você pesquisou, abaixo começam a vir indicações de fato de alguns vídeos que fazem sentido com o seu perfil, ou que nem sempre fazem sentido com o seu perfil. Aquilo que você está acostumado a consumir, geralmente é o seu campo de interesse. Então ele acaba te recomendando, seguidamente, conteúdos que fazem sentido entre si, justamente para te prender na plataforma. Isso não é ruim. Se você tem interesse em alguma coisa, é bom assistir mais coisas sobre aquilo que você tem interesse. Mas isso nicha demais o seu conhecimento. Você acaba só seguindo aquele mesmo padrão. Não consome coisas diferentes da sua bolha. O algoritmo, ele passa a não te recomendar o que é melhor para você, mas sim o que te prende mais. Porque vamos ser sinceros, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente o que te entregar que vai saltar aos seus olhos e você vai clicar. Porque o algoritmo, ele é justamente uma inteligência artificial programada para achar o seu interesse nos assuntos. E o ser humano muitas vezes não sabe nem o que ele próprio quer, mas a máquina sabe, através do seu perfil comportamental dentro da plataforma. Ou seja, aquilo que você faz, aonde você geralmente clica, o tempo que você passa em determinado conteúdo. Isso vai trazendo informações valiosas para a plataforma entender o que serve e o que não serve para você. Mas isso é extremamente perigoso, por dois motivos. E aqui eu não estou apenas falando do YouTube, tá bem? As outras plataformas também fazem isso e muito bem. E tem rede vizinha aí que te entrega conteúdos que realmente não são nem um pouco agregadores para você. O YouTube pelo menos te entrega, na maior parte das vezes, conteúdos que podem te edificar, ou que podem ser entretenimento um pouco mais valioso. Entretenimentos que são maiores. Os vídeos longos acabam trazendo um pouco isso. As pessoas geralmente entram no YouTube também para aprender sobre as coisas. E isso é bom. Mas existem dois motivos para você se preocupar com isso. O primeiro motivo eu já introduzi aqui. Se eu parar para perceber, mesmo tendo acesso muito mais fácil a pessoas que pensam diferente da gente, porque estamos a um clique de encontrar conteúdos que fogem um pouco do que a gente está acostumado. Por exemplo, se eu sou de direita, eu posso simplesmente pesquisar mais conteúdos de esquerda com mais facilidade do que há alguns anos atrás. Se você for parar para pensar, muitos anos atrás era difícil, porque se você estava num país onde as pessoas que estão ao seu redor consomem mais livros, por exemplo, de direita, era mais difícil de você comprar livros de esquerda e vice-versa. Então hoje, na teoria, era para ser muito mais fácil a gente consumir conteúdos dos dois lados. Porém, se torna muito mais difícil, porque cada vez mais apenas é nos recomendado conteúdos que estão dentro do nosso espectro político, por exemplo. E a gente fica fechado naquela bolha, pensando igual a todo mundo, porque não conseguimos ver o pensamento divergente. Porque o algoritmo só vai nos entregar aquilo que nos é benéfico, ou que ele acredita ser benéfico, por causa dos nossos comportamentos dentro da plataforma. Então o risco de alienação é muito grande. Esse é o primeiro problema, mas também tem um segundo problema que você tem que ficar de olho, que é o risco do scroll infinito. Algo que eu já falei nesse vídeo que vai ficar aqui no card e na descrição. A gente acaba consumindo conteúdo atrás de conteúdo, ficamos presos de fato nessa plataforma, porque como cada vídeo é mais interessante do que o outro, cada vídeo nos aponta para mais conhecimento, porque o conhecimento não se esgota, nem a quantidade de vídeos. É muito conteúdo que é produzido hoje em dia, e de todas as formas, para todos os gostos. Todo mundo tá falando alguma coisa nas redes sociais, então acaba que a gente fica preso mesmo. Não estabelecemos tempo para ficarmos especialmente nas redes sociais, o nosso tempo fica apenas à mercê
dessas plataformas. Mas calma, tem como você usar as redes sem ser usado por elas. Daqui a pouco eu vou te contar como que você vai fazer isso. Mas antes eu queria te mostrar o quanto esse tempo que nós estamos perdendo está nos fazendo mal. Nós estamos tendo dificuldade com o foco, a ansiedade se espalhou de forma generalizada na sociedade, conforme o fluxo de conteúdo que nos é apresentado e as realidades que não são reais de fato, realidades de outras pessoas, e a gente acaba se comparando, olhando para uma parte específica da vida da pessoa que é o que ela quer postar, com isso nos fazendo mal, acho que na verdade não é aquilo que é o todo da vida daquela pessoa. E a gente acaba se comparando com isso. E também tem o problema da presença real. Nós estamos cada vez menos presentes nos momentos reais da vida, por causa do digital. Preferimos muitas vezes ficar no virtual. Quantas vezes você já não percebeu pessoas mexendo no celular enquanto está no meio de amigos ou familiares? E isso geralmente é substituído por estímulos baratos, momentos que você nem vai se lembrar mais, vídeos que vão passar, mas aqueles momentos que você poderia ter vivido também vão passar e você não vai conseguir ter na sua memória, porque não aconteceram. E na verdade as empresas, eles dependem disso. E não por maldade, porque eles são maléficos e querem dominar o mundo, como algumas pessoas conspiracionistas falam, mas porque hoje a sua atenção é justamente a forma como as redes sociais ganham dinheiro. Você geralmente não paga para utilizar essas redes sociais ou plataformas. E já parou para pensar como que eles sobrevivem se você não paga uma assinatura mensal? Apesar do YouTube ter sua parte de assinatura, você pode utilizá-lo de maneira gratuita também. Da mesma forma, todas as outras redes sociais. Mas o que as empresas pagam para essas plataformas é justamente a sua atenção. E isso não é novidade. A televisão já fazia isso. Não é à toa que nós temos canais gratuitos na televisão. E mesmo os canais pagos por assinatura, a maior parte da arrecadação desses canais não vem justamente da nossa assinatura, mas da tua atenção nos anúncios que aparecem neles. Mas o algoritmo, ele não tem uma ética por trás dele, porque ele não é uma pessoa. O único objetivo dele é te manter ali. Cabe a você entender até onde você pode ir, até onde você vai se deixar ficar naquele lugar. E não é ruim estar ali às vezes. O problema é quando isso se torna a maior parte da tua vida. Quando você deixa de viver momentos, você começa a desenvolver coisas ruins em você, como a ansiedade, a falta de foco, por causa do excesso dessa utilização desse tempo que está sendo roubado pelo algoritmo. Tá, Daniel, já entendi o quanto que eles me controlam, mas como que eu faço para sair disso? Vou te falar agora como que você vai fazer para retomar o controle em 3 dicas bem simples. Primeira dica: desative as notificações. Cada uma daquelas vezes que você vê a sua tela piscando, a sua barra de notificações descendo, a sua ansiedade começa a gritar e aí você começa a ter dificuldade de concentração, porque você para de focar naquilo que você estava fazendo e começa a pensar no que poderia ser aquela notificação que você recebeu, aquela curtida de alguma das suas publicações. Já percebeu que todos os aplicativos hoje em dia têm notificações? O aplicativo de banco, você não consegue apenas pedir para que ele te mande notificações do seu saldo ou do que você comprou. Ele o tempo inteiro te joga notificações para fazer você entrar no aplicativo, porque o que está em jogo é o seu tempo. Segunda dica: tenha horários offline programados. Cara, no nosso vídeo anterior a gente fala sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição também e no card, mas é importante você já estabelecer previamente o tempo que você pode ficar online e o tempo que você deve ficar offline. Porque se você deixar durante o dia para decidir, você não vai decidir. Você vai ficar online. E a terceira dica é: siga menos e consuma melhor. Procure consumir conteúdos que vão te edificar, ou se for o caso de algum entretenimento, que seja um entretenimento caro, ou seja, algo bom, algo que realmente vai te trazer um benefício. Vídeos curtos geralmente não são uma boa opção. Consuma de forma intencional, não apenas aquilo que ficam o tempo inteiro jogando para você, que o algoritmo fica te recomendando de forma persuasiva, mas aquilo que você realmente tem interesse de saber. Eu preciso falar sobre a mudança da lógica dos algoritmos. Antigamente você recebia mais o conteúdo das pessoas que você seguia. Hoje em dia não está mais sendo assim. O algoritmo ele vai te entregando o que você consome efetivamente, aqueles conteúdos que você está interagindo, e tenta jogar de vez em quando coisas aleatórias para testar o seu gosto. Então não basta apenas seguir aqueles canais que você considera que produzem bons conteúdos. Você precisa consumi-los para que apareça para você. Por exemplo, se você é inscrito em vários canais de futebol aqui no YouTube, mas sempre que aparece um vídeo sobre viagem você clica, o algoritmo vai começar a te recomendar muito mais vídeos de viagens do que de futebol. Então o ideal é você começar a interagir com conteúdos que realmente te edifiquem ou que realmente façam sentido com você, e não apenas sair clicando em tudo que aparece para você e seja sensacionalista. O algoritmo te conhece,
ele vai te jogar vários conteúdos que te saltem os olhos quando você olhar. Mas se aquilo não faz sentido para você, não clique. Não é um problema assistir conteúdos de entretenimento, por exemplo. Isso só não pode ser a maior parte do seu tempo. Tente colocar um limite de tempo para esses conteúdos. Tente viver uma relação com os meios virtuais mais intencional. Assista o que realmente você deseja. E seguindo essas dicas que eu dei, pare de acessar apenas aquilo que o algoritmo quer que você acesse. Dessa forma você vai conseguir se desprender mais dessa prisão que estão tentando impor a você. Então, se você vai tentar vivenciar uma vida um pouco mais intencional, comenta aqui embaixo o que você pretende fazer para sair dessa prisão do algoritmo. Curte para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos. Assiste esse vídeo que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre a dependência digital. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.